Bom, eu sou uma jovem estudante de comunicação e teatro. E eu acho que juntando os dois dá para perceber que eu gosto muito de interpretar histórias e de conhecer histórias diferentes. Recentemente eu tive a oportunidade de ir numa viagem para a Amazônia e me deparei com histórias de vida totalmente diferentes das minhas, uma realidade totalmente complexa, mas no meio disso tudo eu pude ver o quanto a gente se encontra num ponto em que a gente busca a mesma coisa, a gente busca o amor, a gente busca a compaixão. E quem nós somos? Pessoas que se unem. Quem nós somos? Quem nós somos? Grupo de pessoas que se unem. Eu acho que o corpo de Cristo tem que ser um lugar de compaixão, um lugar de acolhimento e de amor. Bom dia! Eu não posso deixar de dizer uma coisa que está dentro do meu coração, comparando com o domingo passado. Eu estava muito gripado. No primeiro culto, eu achei que eu não ia conseguir terminar de falar. Então, se vocês lembram, domingo passado falamos sobre valorizar pessoas. E, gente, eu me senti muito VIP aqui na frente, no primeiro culto da manhã, domingo passado. Era pastilha, era água, era gente perguntando o que eu precisava, me dando um novo microfone. Então, obrigado pela paciência que tiveram comigo. No segundo culto já foi melhor, não estava tão ruim, bem pior do que eu estou hoje. Mas eu me senti tão querido. Obrigado, gente. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja é um lugar onde a gente experimenta acolhimento. E nós queremos ser uma igreja que acolhe. É por isso que estamos trabalhando nesses 6 domingos, começou 4, 5 domingos atrás, a nossa visão, a nossa missão de igreja. Que igreja nós queremos ser? Se você não decorou ainda, aparece sempre na tela. Nós somos uma igreja viva, que adora, que acolhe, que serve e que direciona pessoas para um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. O que a gente sonha é que cada um que entra aqui nesse ambiente, mas não somente aqui, mas ter um relacionamento com você, seja parte do seu círculo, as pessoas verem isso em você e em mim. Que na realidade isso sai de Mateus 22, quando começamos esta série, em que perguntaram para Jesus qual o primeiro mandamento, qual o mais importante. Jesus disse, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele disse, o segundo mandamento é como o primeiro, tão importante como o primeiro, ame ao próximo, como a si mesmo. E a gente não pode dizer que ama a Deus sem amar ao próximo. Quando a gente ama ao próximo, a gente está amando a Deus. Mas o que é que sustenta esta missão? São os valores. Aquilo que a gente pratica, é o que realmente faz refletir que estamos vivendo a nossa vivência, a nossa missão. Então, a segunda parte da série inclui os nossos valores. Há 3 domingos, o pastor Humberto falou sobre o valor de amar. Domingo passado, nós falamos sobre o valor de valorizar pessoas, como Jesus lidou com o cego. Jesus ouviu o cego, parou para ouvir o cego, Jesus agiu em favor do cego. E hoje de manhã nós vamos falar sobre o valor da compaixão. Talvez se tiver uma mente mais crítica, você tenha percebido que esses valores estão muito interligados. Necessariamente não tem uma distinção muito grande entre um e outro. Mas o fato é que eram valores da vida de Jesus. E se Jesus praticava, e a gente quer refletir Jesus, esses são comportamentos, atitudes, forma de pensar, que deveria ser parte da nossa vida. Por isso, eu tenho tanta alegria essa manhã, olhar o texto que nós vamos olhar, e eu espero, sonho, quero, depende de Deus, e quando você sair daqui desta manhã, além de você ter entendido mais a respeito do que é compaixão, você ter resolvido viver de uma forma compassiva. Você que nos vê pela internet, queremos dar um abraço em você. Raramente eu consigo sair do salão entre um culto e outro, até eu conseguir. Mas fiquei lá no house ali do som, vendo a nossa transmissão pela internet. E fiquei tão feliz. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de chegar onde pessoalmente nós não chegamos. Então você que nos vê pela internet, bem-vindo a este culto também. Que esse tempo que nós estamos passando juntos, Deus também possa falar ao seu coração e você experimentar a compaixão de Deus por você em qualquer lugar do mundo que você estiver. Mas, se você estiver em São Paulo no próximo fim de semana, vem aqui.
você vai ver como essa turma aqui, essa galera aqui, quer acolher você e amar você de todo o coração. O texto que eu tenho está em Mateus capítulo 9. Se você quiser abrir comigo, Mateus capítulo 9. Mas antes de olhar para o texto, eu queria explicar o que está atrás. Quem escreveu esse texto foi um dos discípulos de Jesus nos apóstolos, Mateus. Quando ele fala do encontro dele com Jesus no capítulo 9, várias coisas Mateus já tinha visto em Jesus, ao ponto, quando ele chega no capítulo 9, ele não tinha como resistir mais a Jesus. Ele havia entendido, visto Jesus, por exemplo, acalmando uma tempestade. Ele viu que Jesus tinha poder sobre a natureza. Estava todo mundo com medo no mar da Galileia, um vento forte soprando, os barcos quase a naufragar. E ele ouve, pelo menos, que Jesus acalmou a tempestade. De repente, o perigo passou. Ele também viu e ouviu Jesus curando um leproso. Jesus foi além da cultura. O leproso não podia ter muito contato com as pessoas. Jesus jogou para cima a cultura e tocou no leproso, curando o leproso. Mas eu creio que aquilo que Mateus mais deve ter percebido é que ele, se não viu, ele ouviu que Jesus havia curado um paralítico, o famoso paralítico de Cafarnaum. Então ele ouviu que havia uma casa, uma reunião, a casa estava super lotada, de repente chega 4 amigos carregando um paralítico, não tem como entrar na casa, eles abrem um buraco no teto, faz o paralítico descer pelo teto, Jesus cura o paralítico, faz o paralítico andar. Aí começa a discussão, porque eles ouviram Jesus falando. Eles ouviram Jesus falando que era para ele pegar a maca dele e andar. Mas também Jesus falou, os teus pecados estão perdoados. Aí começou a briga, porque que poder ele tem para perdoar pecados? Por isso, quando Mateus vai narrar, escrever o encontro dele com Jesus, a reação dele quando Jesus fala com ele é muito rápida. Porque ele já havia entendido quem Jesus era. Então, no capítulo 9 de Mateus, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9, diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Aqui está Jesus vivenciando, praticando o valor da compaixão. Na realidade, nesse texto a palavra compaixão não aparece. Aparece a palavra misericórdia. Agora, se você olhar nas Escrituras, por exemplo, no capítulo 33 de Êxodo, quando Deus está falando com Moisés, Deus diz para Moisés: eu vou passar diante de você toda a minha bondade, vou me revelar e você verá que eu sou misericordioso e compassivo. No Salmo 86, versículo 15, o autor diz a respeito de Deus, que Deus é lento em irar-se, mas Deus é cheio de misericórdia e compaixão. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 8, ele diz que é para sermos compassivos e misericordiosos uns com os outros. No capítulo 4 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que sede vocês uns com os outros, perdoadores, misericordiosos e compassivos. Então, dessa forma, o valor da compaixão
ela foi ensinada a nós pela própria Escritura, pelo próprio Senhor Jesus. Agora, como é que a gente define compaixão? Uma maneira muito simples de resumir é: compaixão é quando eu sinto a dor do outro. Essa definição do dicionário, simples, curta, é sentir a dor do outro, ou sentir com o outro o que ele está passando. Ok, essa é uma boa definição. Mas eu posso sentir o que o outro está passando, olhar o que o outro está passando, mas eu não ter nenhum movimento em direção ao que o outro precisa. Isso é simplesmente uma questão de sentimentos. Eu creio que quando você ouve falar a respeito da fome na Índia e da pobreza, você sente alguma coisa. Ou pensa, o que é que eu posso fazer? Quando você vai para o texto bíblico, a ideia de compaixão e misericórdia andam juntas, embora que a diferença entre um e outro é muito simples, entre uma e outra é muito simples, porque misericórdia inclui o fato de perdoar as pessoas. Só Deus pode perdoar pecados através de Jesus, como eu posso também perdoar suas ofensas, você me perdoar quando eu lhe ofendo. Mas colocando junto com compaixão, o conceito de compaixão é quando eu vejo o outro como Deus vê, com as necessidades que o outro tem, e eu me movimento, eu ajo para suprir o que o outro precisa, inclusive, quando o outro precisa entender que só Jesus pode perdoar pecados. Uma igreja compassiva. Aquela igreja que olha para o outro, não somente pensando no que o outro precisa espiritualmente, que precisa de perdão de pecados, mas também o que o outro precisa materialmente, muitas vezes. E aqui está alguém que foi alvo da compaixão de Jesus, que Jesus o amou, Jesus valorizou e Jesus teve compaixão de Mateus. Então, o que é que nós podemos aprender aqui? A primeira coisa que eu creio que a história nos chama a atenção é que quando Jesus chama alguém, Jesus chama compassivamente, movido pelo que ele vê, e não somente ele vê, mas ele se move. E aqui está Mateus. Quem era Mateus? Eu já expliquei aqui algumas vezes o que era um cobrador de impostos, ou um chamado publicano. Mateus era um cobrador de impostos. Para ser cobrador de impostos, ele tem que ter dois requisitos básicos. Tem que ter dinheiro, mas tem que falar grego, por exemplo. Então, não era alguém sem um treinamento educacional, era alguém que era mais ou menos parte da elite. O problema é que, para um judeu, quando ele via um cobrador de impostos, ele olhava para aquela pessoa como um traidor. Por quê? Porque um conterrâneo dele estava cobrando dinheiro do próprio povo judeu para mandar para Roma. Mas, na cabeça de um judeu, a única pessoa que podia receber dinheiro era Deus, e não o imperador romano. Por isso, havia uma questão aqui, política, financeira, se eu posso falar assim, que gerava os judeus não gostarem, melhor dizendo, odiarem os cobradores de impostos. Mas havia outro problema com eles. Eles podiam cobrar das pessoas o mínimo que o Império Romano exigia, mas eles podiam cobrar muito mais, e aquilo que eles cobravam a mais podia ficar com eles. Então, o cobrador de impostos era, na linguagem popular da época, ele era um ladrão, ele era um extorquidor. E por ser ladrão, ele violava o 8º mandamento, que diz: não roubarás. E por violar o 8º mandamento, ele não tinha acesso ao templo, ele não podia oferecer sacrifício para ter perdão de pecados. Então ele era uma pessoa distante e odiada pela sociedade. Aí Jesus vai, aqui, é a última pessoa que Jesus convida para fazer parte do time dos apóstolos. Ele só tinha mais uma vaga. Eu fico imaginando, se Jesus perguntasse para os seus colegas lá, os seus colegas de ministério, perguntasse: eu tenho mais uma vaga, só pode ter 12 pessoas. Quem vocês acham que eu devia convidar? Se eu perguntasse para você, se você fosse fazer uma lista do seu WhatsApp, né, de pessoas VIPs, quem você colocaria nessa lista? E quando Jesus vai fechar o time dele, ele não convida o magistrado da cidade, ele não convida o mais rico da cidade, ele não convida o centurião da cidade, ele convida a pessoa que era a mais rejeitada, a mais odiada daquela cidade, que era Mateus, cobrador de impostos. Não sei se você se identifica com isso.
Será que você e eu não temos alguém na nossa lista, né, que a gente diria assim, eu vou convidar alguém para o meu banquete, aniversário. Aí você faz uma lista, mas você tem aquelas pessoas que você passa, esse nem a pau. Eu acho que ninguém pensa assim aqui, né? Mas olha, qual era a compaixão de Jesus? Ele olhou para Mateus, era um homem rejeitado, era um homem odiado, mas em última análise era um pecador que precisava dessa compaixão de Jesus, alguém que olhasse para ele e visse o pecado dele, e apesar de ver a profundidade do pecado de Mateus, Jesus tinha algo muito mais profundo para oferecer, que era perdão, que era reconciliação, que era restauração de vida. Porque é assim que Deus nos vê. Ele não vê em mim você apenas o nosso pecado, a nossa pecaminosidade. O que Ele vê é, o que é que eu posso fazer do Lisânias? O que eu posso fazer de cada um? O que é que eu posso fazer de cada um aqui? A partir do perdão que Ele pode oferecer através do sacrifício dEle na cruz. Agora, como eu falei, Mateus devia ter ouvido muito a respeito de Jesus. Tanto quando Jesus disse para ele, siga-me. O texto diz que Mateus levantou e o seguiu. Outro evangelista que narra essa história, o evangelista Marcos, ele diz que Mateus largou tudo que tinha para seguir a Jesus. Agora veja, Mateus tinha uma identidade. Aqui diz que ele estava sentado onde se coletavam impostos. Era uma espécie de balcão pequeno, barraquinha. Aquilo dava status para ele. Ele podia ser odiado, mas ele tinha uma posição. Ele era assim com Roma. Ele trazia lucro para Roma. Ele podia ter as pessoas contra ele, mas na hora do aperto, Roma o protegeria. Ele larga tudo isso. Ele troca de identidade. Ele podia estar perdendo dinheiro, ele podia estar perdendo posição, ele podia estar perdendo fama, mas agora ele tinha um destino, agora ele tinha uma razão de viver, que era não mais viver de extorsão, não mais viver de enganar as pessoas, não mais de receber a propina dos ricos, mas era seguir aquele que era o Rei do Universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que estava dizendo para ele, me siga, porque eu quero dar para você uma vida com um novo significado. Por isso, Mateus larga tudo para seguir a Jesus. Pode ser que muitas vezes, na sua própria vida, na minha própria vida, para a gente fazer o que Deus quer, nós vamos perder algumas coisas, mas aqui está alguém que perdeu de uma forma humana muita coisa, porque não pôde resistir à compaixão de Jesus. E a compaixão de Jesus, a graça de Jesus, ela é irresistível. Quando eu olho para mim mesmo e digo, eu preciso de perdão, eu preciso de um Salvador. A compaixão de Jesus mudou a vida de Mateus. Se você tiver a chance de ler a respeito desses 12 homens, exceto Judas, os 11 homens que continuaram com Jesus mesmo depois de ter traído Jesus, todos eles morreram por causa do testemunho que deram a respeito do Salvador. Não é isso que nós queremos muitas vezes. Uma vida que nos satisfaz. Uma vida com propósito. Mas eu só experimento esta vida quando eu olho para mim mesmo e digo, realmente eu preciso de compaixão. Eu preciso de um Salvador. Esse Salvador é apenas Jesus. Mas a história continua. Agora vai acontecer uma coisa muito interessante. Quando você ganha um presente que você gosta, a tendência não é contar para todo mundo que você ganhou. Agora veja, Mateus recebeu perdão, conheceu Jesus, agora segue Jesus. E o que ele faz? Ele vai dar uma festa. E no versículo 10 diz, mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Em outras palavras, é tão bom lembrar que Jesus é como a gente, né? Alguns gostam de festa mais do que os outros, mas Jesus era festeiro também. O primeiro milagre dele foi lá em Caná da Galileia, num casamento. Ele frequentava a casa de Lázaro, Marta e Maria, e comia doidado lá. Eu acho que ele comia muito lá. Ele está numa festa agora. Agora, se você fosse dar uma festa, seu aniversário, quem você convidaria? Eu creio que a gente convida as pessoas do nosso círculo.
Se você é de Brasília, você convidaria o STF, alguns lá, são seus amigos. Se você mora no Jardim Ângela, você vai convidar as pessoas do seu círculo, sabe? Aqui, quem era o círculo de Mateus? Publicanos, como ele, e pecadores. E quem eram os pecadores? Necessariamente o pecador, chamado de pecador, não era aquele que vivia uma vida dissoluta. Parte dos pecadores da classe era composta por, inclusive, gente rica. Gente que tinha muita grana, mas que não havia adotado para a própria vida o estilo de vida religioso da época. O estilo de vida dos religiosos, dos chamados fariseus. Então o fariseu se achava superior aos outros. Por quê? Eles lavavam as mãos antes das refeições, e esse pessoal não lavava as mãos. Não quer dizer que eles eram anti-higiênicos, né? Mas é uma boa coisa. Mas os fariseus lavavam as mãos como um culto, como um sacrifício. Os fariseus iam pelo menos uma vez por semana ao templo para ouvir a explicação do Antigo Testamento, davam dinheiro no templo. Esse pessoal não estava muito preocupado com isso, não. Então, os chamados pecadores não eram exatamente aqueles que viviam uma vida dissoluta. Eram pessoas que não se enquadravam naquilo que a religião impunha sobre eles. Naturalmente, entre eles estavam todo tipo de pessoas desclassificadas. Estavam os ladrões, os roubadores, prostitutas, estava tudo junto. Então, esses eram os amigos de Mateus. Mateus não largou essas pessoas. Mateus os convida para a casa dele, e Jesus está lá. Qual é a crítica dos fariseus? Como é que Jesus, o que se diz Rei dos Reis, Salvador do mundo, Messias, se junta com esse tipo de pessoa? O problema dos fariseus é que eles olhavam os outros de cima para baixo. E eles não entendiam que a compaixão de Jesus é sem limites. E aqui um problema sério deles era a comparação. Eles não se achavam tão pecadores. Aí eu vou fazer uma pergunta para você e para mim. Será que a gente se acha pecador? Em geral, a gente se compara com outras pessoas. Você fala assim, bom, eu não minto, eu nunca traí minha esposa, eu pago meus impostos em dia, o atrasado mas pago, sou um bom profissional. Aí você se compara com alguém que está preso? Não sou tão pecador. O pecador é aquele. E queira ou não, a gente olha de cima para baixo para certos tipos de pessoas. A gente reduz pecado muito a não roubar, não mentir, não adulterar. Ok, isso é pecado. Mas, meu querido, minha querida, eu preciso olhar para mim mesmo e admitir realmente eu sou pecador. E Jesus, na conversa com os fariseus, disse, eu não vim para os sãos, eu vim para quem está doente. Era como se Jesus falasse, vocês acham que são esses que estão aqui nessa casa comigo que estão doentes, mas na realidade vocês estão doentes e vocês nem veem. E o fato de Jesus estar com eles na festa, comendo com eles, você já viu algum quadro de refeições no Oriente, não tinha mesa como nós temos hoje, pessoas se reclinavam no chão, isso trazia intimidade. Jesus não teve problema com isso. Por quê? Porque ele olhava para aquelas pessoas com compaixão. Ele via nelas a necessidade. Ele estava se movendo em direção a elas. O fato de ele estar com elas não significava que ele estava aprovando o estilo de vida delas. Mas ele estava criando uma oportunidade para que essas pessoas entendessem quem ele era e o que ele fez por elas e que ele não fazia distinção de ninguém. O que ele cria era, eu quero que todo mundo me conheça. Mas estavam os fariseus ali, que se achavam superiores. Quando a gente se compara com outras pessoas, a gente, em geral, se acha melhor do que elas. Mas eu queria encorajar você a fazer outra coisa. Em vez de comparar-se com aqueles que estão presos, ou mesmo dizer, bom, eu não roubei tanto quanto os da Lava Jato. Pode ser que não. Mas eu quero encorajar você a se comparar com outra pessoa. A se comparar com o próprio Senhor Jesus Cristo. Aí você fala, Elisânia está apelando. Não. Porque em Mateus capítulo 5, Jesus diz que é para nós sermos perfeitos,
como perfeito é nosso Pai Celestial. É ordem, é imperativo. Então, se ele diz que é para eu ser perfeito, pensar como Deus, e no contexto ele diz, amem o seu inimigo. Ore por aquele que lhe persegue. Aí vem uma pergunta íntima. Você já orou com gratidão pela salvação daquela pessoa que lhe demitiu e acabou com sua carreira? Fica mais sério assim. Você realmente ama? Ou já teve atos de amor, não sentimento, atos de amor, com quem lhe traiu? Porque Jesus disse que era para ser assim. Então, como me comparo com Jesus? Aí fica pior. Porque eu tenho que dizer realmente, eu sou pecador. Mas tem uma coisa mais séria ainda, meus queridos. É que eu vou falar aqui, eu quero falar, e falo realmente com muito amor por você. Porque amo nossa igreja. Eu não posso ser leve. Se eu olho para mim e não me considero realmente pecador, porque me comparo com outra pessoa, mas mesmo se comparando com Jesus, eu ainda digo, não é tão assim. Sabe o que isto é? Orgulho. E daí tem uma coisa mais séria. Porque quando eu sou orgulhoso, eu estou sendo assim, sabe com quem? Quer apostar? Quer dizer? Eu estou sendo assim com o próprio diabo. Porque o que fez o diabo cair do céu foi o orgulho. E quando eu deixo no meu coração uma atitude de eu não preciso tanto de Jesus, porque eu não sou tão pecador, eu estou me comparando ao próprio inimigo, ao próprio diabo. É sério. Eu sou pecador, você é pecador, mas Jesus veio. Jesus nos chama a uma mesa, como vamos daqui a pouco participar desta mesa. Ele nos chama a uma mesa do jeito que você está, do jeito que eu sou. Não para deixar-nos onde nós estamos, mas para transformar a nossa vida. Porque Ele viu o que você precisa, Ele viu o que eu preciso. Ele disse, eu vim para que você tenha vida e tenha abundância. Eu quero transformar a sua vida, o seu interior, além de perdoar pecados. Isso é um valor, o valor da compaixão. Ele não somente quer dar para você um lugar no céu depois da morte, que ninguém quer morrer cedo. Mas quando ele fala de compaixão, ele também quer dizer, eu quero intervir na sua vida, para mudar o que está errado hoje, para lhe dar um sentido novo de vida, como ele deu para Mateus, que largou tudo que tinha, porque seguir Jesus tinha valor, tinha mais importância. E quando Deus olha para a humanidade, Ele não faz distinção. Ele quer acolher quem quer que seja. Sabe por que nós temos a misa aqui? Porque nós queremos ser uma igreja compassiva. Tem crianças que certamente nunca viriam no infantil ou nos adolescentes. Mas quando ela vem na MIS e é acolhida, seja pelo judô, pelo balé, o que for, ela descobre alguém que se preocupa comigo. Esse alguém é Jesus. Sabe que estamos construindo um prédio ali atrás que você tem investido? Nós atendemos pelo menos 100 a 120 pessoas por semana aqui no centro de aconselhamento. Não temos mais espaço. É porque queremos ver essas pessoas sendo transformadas dia a dia através de Jesus, que estamos construindo um prédio. É porque queremos que as mulheres tenham a oportunidade de conhecer mais do amor de Jesus, aquela mulher que é sua amiga, que nunca veio aqui no culto, mas ela vem no congresso de mulheres, no dia 23 de setembro. E Jesus não faz distinção. O que Ele não quer é que eu me compare com outros, me ache superior aos outros e não age em favor dos outros. Porque Ele agiu com essas pessoas desta forma. Mas a história termina de uma forma interessante. Nós vemos que o chamado de Jesus é um chamado compassivo. Nós vemos que a compaixão de Jesus não tem limites com quem quer que seja. Mas no versículo 12, o texto diz, Jesus ouviu o que disseram e respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico,
mas sim os doentes. E acrescentou, agora olha aqui o que ele disse. E acrescentou, agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e que não ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. O que Jesus diz aqui para os fariseus? Ok, vocês têm uma vida religiosa top. Vocês vão no templo, vocês lavam as mãos antes de comer, vocês não trabalham dia de sábado, tudo bem. Mas sabe o que falta em vocês? Um coração. Um coração compassivo. E a passagem que Jesus usa, quando ele diz, aprenda o que está nas Escrituras. Essa passagem está em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Naquela passagem de Oséias, do profeta Oséias, Deus está dizendo para o povo, volte para mim. Vocês oferecem sacrifícios que eu não preciso, vocês estão fazendo muita coisa que não tem coração, mas eu quero que vocês tenham misericórdia ou compaixão. E aí tem uma coisa que é um detalhe singular, poderoso, porque a palavra que Deus usa para Moisés, para Oséias, fala que para o povo ter compaixão, é a palavra hesed, que no hebraico é a palavra que corresponde ao amor agapau no Novo Testamento, que é aquele amor incondicional que Deus tem para conosco, que não muda em qualquer circunstância, ou independente de quem quer que seja. Quando Deus fala do amor hesed, está falando que eu amo você, do jeito que você é, mas eu quero transformar a sua vida. Aí quando Jesus diz, vai e aprendam, essa é uma expressão que os rabinos da época usavam para os seus chamados discípulos. Quando o discípulo vinha com um problema para o rabino via uma deficiência na vida dos discípulos e dizia para os discípulos, vá, viva a sua vida, mas aprenda isso que você não tem. O que Jesus está dizendo é para os fariseus, vocês fazem muita coisa. Vocês vão no templo, lavam as mãos, não trabalham de sábado, você não come carne de porco. Mas vocês não aprenderam ainda o que é ter compaixão. Vocês não aprenderam ainda o que é olhar para o diferente, porque tem outra cor diferente da sua, porque socioeconomicamente abaixo ou superior a você. Você não aprendeu ainda a olhar para ele e pensar, como é que eu posso alcançá-lo? Como é que eu posso servi-lo? Como é que eu posso mostrar o amor de Deus para ele? Seja suprindo uma necessidade, ou seja, criando para ele a oportunidade dessa pessoa entender quão Jesus a ama e que Jesus morreu por ela para perdoar os pecados dela. E aqui, meu querido, minha querida, se é uma ordem, se é um imperativo, se eu não vivo isto, eu preciso admitir quando eu não sou compassivo. Você pode imaginar o impacto que esta igreja, a nossa igreja, a sua igreja, a minha igreja, teria nos dois lados do Morumbi, se todos nós, como igreja, adotássemos um coração compassivo. Você não vai resolver o problema da fome na Índia. Você não vai resolver o problema da falta de água no Nordeste. Você não vai poder distribuir lá milhões de reais para distribuir, construir poços artesianos. Mas no meio onde você vive, no meio onde eu vivo, se Deus me der um coração compassivo, eu posso ser usado por Deus para alcançar ou dezenas de Mateus, aquelas pessoas que estão ao meu redor. E queria terminar fazendo 3 perguntas. A primeira delas é pessoal. Eu preciso de compaixão? Eu preciso de compaixão. Estou dizendo para você, você já olhou para você mesmo e para você mesma e disse, realmente eu sou pecador. Eu não traí meu esposo, minha esposa, pago imposto, eu não falo mal de ninguém, nunca falei mal de ninguém. Ok, você pode até passar nesse teste.
Mas o fato é que você e eu, não importa o número de pecados ou o tipo de pecados, nós somos pecadores. E Jesus quer estender a compaixão dele para você. Se você admitir como Mateus, eu preciso. Daqui a pouco nós vamos comer esse pão, beber esse cálice. E Jesus está lhe chamando, como ele chamou os amigos de Mateus, para comer nesta mesa, que é a mesa do perdão. Você nunca disse, Jesus, eu preciso de um Salvador, hoje é o dia. Segunda pergunta é, pergunta pessoal também. Eu sou compassivo? Será que você e eu, falando comigo também, posso olhar para um outro diferente de mim? E olhar para ele como Jesus olha. Ele é rico, pobre, pode ser do partido que eu não gosto, pode ser que ele vai votar em que eu não vou votar. Eu julgo ou eu penso, Jesus, me ajude a acolher esta pessoa. A terceira pergunta é, e é pessoal. O que você pode fazer a partir de hoje para demonstrar a compaixão que Jesus tem no seu círculo de relacionamentos? Pode ser em Brasília, como eu brinquei, pode ser no Jardim Ângela, pode ser no seu prédio. Mas Deus quer lhe usar, se você adotar compaixão como valor pessoal. Quero convidar você a baixar sua cabeça agora. Nós vamos orar. Quero convidar as pessoas que vão distribuir o pão e o cálice, virem até aqui enquanto oramos. Mas é um momento entre você e Deus. Se você nunca disse, Senhor Jesus, tem compaixão de mim. Eu te quero como meu Salvador. Não importa se você é ladrão, mentiroso, o que for. Mas se você entende que você é pecador e quer Jesus, onde você está, diga para Ele com as suas próprias palavras, Jesus te quer. Talvez você tenha algumas pessoas no seu círculo de relacionamento que você tenha até se afastado delas. Mas aquela pessoa, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ela precisa de Jesus. Quem sabe você quer ter a coragem nesse instante de dizer, Senhor Jesus, mostre-me para quem eu posso demonstrar a tua compaixão. A compaixão que o Senhor teve para comigo. E eu mostrar para essas pessoas. Agora vamos comer o pão, que relembra o que Jesus fez por nós na cruz, o sacrifício dele. Vamos beber o cálice, que simboliza o sangue de Jesus. Eu quero convidar você a participar deste momento. É Jesus que convida, vem a esta mesa. Se você já o tem como seu Salvador, se você fez isso agora, se você disse nesse instante há pouco, disse, Jesus, eu te quero como meu Salvador. Ele entrou na sua vida e você é convidado a participar desse momento de comer o pão e beber o cálice para celebrar a compaixão de Jesus em sua vida. Mas eu creio que há também para alguns de nós, a começar de mim, pecados para confessar. Até a falta de compaixão. Esse é o momento. Você deixar Deus ver o seu coração e você dizer para Jesus, eu errei, Jesus. Eu confio no teu perdão, para que a gente possa comer esse pão, beber esse cálice, cheio de gratidão e cheio de alegria, por causa da compaixão de Jesus para conosco. Vamos orar, vamos preparar para esse momento. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que antes do Senhor criar o mundo, o Senhor nos viu, o Senhor nos escolheu,
O Senhor nos predestinou para sermos teus filhos. Obrigado por esta verdade. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou. E queremos agora celebrar com alegria, cantando e comendo. Jesus ter morrido por nós. Comendo o pão e bebendo o cálice. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós vamos cantar, enquanto nós cantamos, vamos receber o pão, que simboliza o corpo de Jesus, partir em nosso lugar. Depois de todos terem sido servidos, nós vamos comer todos ao mesmo tempo. Algumas pessoas que não foram servidas ainda, queremos que todos sejam servidos. Mas enquanto faz tempo, queria relembrar que é um pão, mas que simboliza o corpo de Jesus. Quando Mateus encontrou com Jesus, ele talvez nem entendesse ainda sobre crucificação. Ele ia andar com Jesus 3 anos, até compreender que era necessário Jesus ir até o Calvário, morrer para perdoar os pecados dele. E para o seu pecado, meu pecado, ser perdoado. O corpo de Jesus foi quebrado, foi crucificado. E foi um sacrifício que ele fez. Não com a sensação de eu tenho o quê? Olha onde eu fui me achar. Foi porque ele amou você e a mim. Então quando a gente olha para esse pão e compara e lembra que havia uma punição sobre nós, que incluía
inclusive depois da morte, viver eternamente longe de Deus, mas inclui hoje também a distância de Deus. O sacrifício de Jesus, simbolizado nesse partir de pão, aproximou você de Deus, sem pecados. Se você lembra um pouco da história que nós lemos, quando Jesus encontrou com Levi, ele não começou dizendo para Levi: Levi, cara, para de roubar, para de extorquir, para de mentir. Mas ele disse: siga. E depois veio a mudança. Mais tarde, Mateus entendeu. Para que ele pudesse ter pecados perdoados, Jesus teve o corpo dele partido. Assim é com você e eu. E disse: cada vez que a gente comer esse pão, é para lembrar, não com a sensação de culpa, porque a culpa foi tirada, mas com a sensação de gratidão, porque é uma festa, é uma refeição. E a gente não come com raiva em geral, a gente come com alegria. Então esse momento é um momento muito solene, cheio de alegria, dizer: Deus, eu não era como Mateus, talvez fosse pior do que ele, mas o Senhor me viu, e o Senhor resolveu morrer por mim. E por causa disso, meus pecados estão perdoados. Então, se você quer desta forma, pegue um pedaço de pão, coma e depois vamos dar graças. Jesus disse que era para comer em memória dele. Para que a gente nunca esqueça que a compaixão dele levou até o Calvário para morrer por nós. Por isso, onde você está, com as suas próprias palavras, diga para Deus, do jeito que você quiser dizer: obrigado pelo corpo de Jesus, quebrado, crucificado em meu lugar. Com as suas próprias palavras, faça isto. Amém. Nós vamos continuar cantando, porque estamos adorando a Deus. Enquanto cantamos, vamos receber o cálice e depois vamos tomar todos ao mesmo tempo. Não param de adorar, e com os santos que já se foram, e formam um coro celestial, cantando: vivo está, vivo está, vivo está, sobre a morte venceu, nova vida nos deu, no poder de Jesus. Vivo está, sua vida nos deu, novo acesso ele deu, através daquela cruz. Estrelas no céu se alegram, com o sol e a lua, e toda a terra, a criação agora levante a sua voz, cantando: vivo está, vivo está, vivo está, sobre a morte venceu, nova vida nos deu, o poder de Jesus. Vivo está, sua vida nos deu, novo acesso a ele
Sua vida nos deu, novo acesso a Ele deu, através daquela cruz. Servido, vai chegar alguém perto de você, deixa a sua mão levantada se você não recebeu ainda o cálice. Eu creio que naquela festa que Mateus estava com Jesus, suponho que, não sei, o texto não fala, estou imaginando. Talvez ele tenha olhado para alguns ali, que ele podia ter extorquido, podia ter roubado, mas era um dia de reconciliação. Assim como o sangue ilustra que fomos reconciliados com Deus por causa do nosso pecado. E que não há nenhum pecado que o sangue de Jesus não lide. Essa semana o pastor Humberto e eu estávamos com um amigo em comum. E cada vez que a gente se encontra, eu pergunto para ele como ele está, o que ele precisa. Aí eu perguntei para ele: fulano, se você morrer hoje, para onde você vai? Ele falou: pastor, eu vou para o céu, estou aqui na igreja. Daí eu falei: que jóia. Eu falei: fulano, eu conheço bem você e a sua esposa, vocês são muito queridos. Eu disse: vamos pensar uma coisa impossível. Vamos supor que seja possível. Amanhã de manhã você vai para o trabalho, aí você encontra com uma moça muito bonita, ela se insinua para você, você traz sua esposa. E você morre às 2h. Não deu tempo de pedir perdão a Deus. Foi um infarto lá no motel que você estava. Aí eu perguntei: para onde você vai? Ele falou: pastor, eu vou para o inferno. Eu falei: mas por que você vai para o inferno? Adultério é muito sério. Aí eu falei para ele: orgulho não é tão sério? Fofoca não é tão sério? Eu falei para ele, eu gosto muito dele. Eu falei: fulano, você está no sistema religioso e não na graça. Porque se você só vai para o céu, se você for certinho até o fim da vida, você está perdido. Se você tiver um infarto, antes você não traiu sua esposa, você xingou a sua esposa. Ele falou: pastor, eu acho que eu não entendi tudo ainda. Às vezes a gente não entende tudo. Mas uma coisa que você precisa entendermos é que o sangue de Jesus, derramado no Calvário, ele limpa os pecados do passado, do presente e o de amanhã. Porque nada, a Bíblia também diz que nada nos separará do amor de Cristo. Nem morte, nem vida, nem dureza, nem provação, inclusive pecado. Porque a sua salvação, o seu perdão, não depende do que você fez, do que você fará, ou do que você está fazendo, mas depende simplesmente crer que o sangue de Jesus, simbolizado nesse cálice, lhe limpa de todo pecado. Aquele meu amigo falou assim para mim: e daí, pastor, então eu posso fazer o que eu quero? Não. Porque se você ama Jesus, você vai procurar viver uma vida correta. Mas lembra, o
sangue de Jesus. Eu não estava com o cálice na mão, mas eu falei, o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Porque o sangue de Jesus derramado na cruz criou uma filiação que não pode ser quebrada, de pai e filho. Você foi feito filho porque você creu nele. E nada lhe separa do amor do Pai. Por isso, olhar para esse cálice, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos beber com gratidão, sabendo que não há pecado, que o sangue de Jesus não purifica em nossas vidas. Vamos fazer isso e depois da graça. Vamos beber e depois da graça. Suponha que nesse momento, alguns de nós lembramos de um pecado. Talvez surja a pergunta, será mesmo? Não sou eu que digo, não é o pastor falando, é a Escritura que diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso, esse é um momento de gratidão, de fazer como Jesus falou, em memória de mim. Lembre que o meu sacrifício na cruz foi suficiente, que só há salvação e perdão em mim, em Jesus, e que não há nada que o sangue não limpe. Por isso agora, com suas próprias palavras, dê graças, porque a culpa foi retirada quando Jesus morreu por você na cruz. Diga para Ele a sua gratidão pelo perdão dos seus pecados. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque eu sou como Mateus, todos nós. Mas obrigado porque o Senhor nos convidou para te seguir. E nós te agradecemos porque custou não a minha vida, mas a vida do Senhor, dada por amor a mim, por amor a nós. Por isso estamos aqui, comemos este pão, bebemos desse cálice como gratidão. Porque não há sacrifício humano que nos una a Ti. Não há religiosidade que nos una a Ti, mas a Tua compaixão. O Senhor se moveu para nos alcançar, por isso aqui a nossa gratidão. Mas também o Senhor disse que quando a gente fizer isso, a gente faz isso, quando fizermos, nós vamos relembrar também que o Senhor vai voltar. E vai chegar o dia que nós vamos ver o Senhor, olho a olho, corpo a corpo. E nós queremos te agradecer também, porque essa é uma verdade final. Se o Senhor não nos levar antes, nós vamos encontrar com o Senhor na tua volta. Por isso queremos cantar essa próxima música, lembrando que o Senhor vai voltar, que o Senhor vive e que um dia vem nos buscar. Aqui está a nossa gratidão também expressada nesta música que queremos te oferecer. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos ficar em pé e cantar essa última música com adoração ao nosso Deus, lembrando que Ele vai voltar.